No vídeo anterior, vimos Abraão e Sara em Gerar, e como Deus, mais uma vez, protegeu a promessa que havia feito a eles. Agora, avançamos no tempo para o momento mais esperado na vida do casal: o cumprimento da promessa de um herdeiro. Sara, já com 90 anos, e Abraão, com 100, pareciam ter passado de qualquer esperança natural de ter filhos. Mas a promessa de Deus não depende de circunstâncias humanas. E assim, exatamente como o Senhor havia dito, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice. Eles o chamaram de Isaque, que significa ele ri. O nome era uma lembrança constante do riso de incredulidade de Sara quando ouviu pela primeira vez que teria um filho. Mas agora era um riso de pura alegria. Sara declarou: Deus me deu motivo de riso, e todos os que ouvirem sobre isso rirão comigo. A casa de Abraão, antes marcada pela longa espera e pela tensão entre Sara e Agar, agora estava cheia do som da alegria de uma criança. O nascimento de Isaque era a prova viva de que nada é impossível para Deus. Com o nascimento de Isaque, a dinâmica da família mudou drasticamente. A promessa estava agora personificada naquele menino. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Era um momento de celebração e gratidão. No entanto, durante a festa, Sara viu Ismael, o filho de Agar, zombando de Isaque. O ciúme e o medo pelo futuro de seu filho tomaram conta dela. Ela foi até Abraão e exigiu: mande embora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Essa situação angustiou profundamente Abraão. Ismael também era seu filho, e ele o amava. Em sua aflição, Abraão buscou a orientação de Deus. O Senhor lhe disse para não se preocupar e para atender ao pedido de Sara, pois a sua descendência seria contada através de Isaque. Mas Deus também prometeu cuidar de Ismael e fazer dele uma grande nação, porque ele era filho de Abraão. Confiando na promessa de Deus, na manhã seguinte, Abraão deu a Agar pão e um odre de água, e a despediu com seu filho. Foi um momento de profunda tristeza, mas também de obediência. Os anos passaram. Isaque cresceu e se tornou um jovem forte, o centro do mundo de Abraão e Sara. Ele era o filho da promessa, o futuro da aliança. Abraão, agora um homem muito idoso, via em seu filho a concretização de tudo o que Deus lhe havia prometido. Cada dia com Isaque era um presente, uma confirmação da fidelidade do Senhor. A vida parecia finalmente ter se estabelecido em um ritmo de paz e bênção. Mas a jornada de fé de Abraão estava prestes a enfrentar seu teste mais difícil e incompreensível. Foi então que Deus testou Abraão. A ordem veio, direta e chocante: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Imagine o impacto dessas palavras no coração de um pai. Isaque, o filho esperado por décadas, o milagre, o herdeiro da promessa. Como Deus poderia pedir algo assim? Tudo parecia contradizer a natureza e as promessas de Deus. A lógica humana se desfazia diante de tal comando. No entanto, a resposta de Abraão é um dos maiores exemplos de fé em toda a Bíblia. Sem questionar, sem hesitar, na manhã seguinte, ele se levantou cedo, selou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício, e levando consigo 2 servos e seu filho Isaque, partiu para o lugar que Deus havia indicado. Por Tear e Sediás eles viajaram em silêncio. Que pensamentos devem ter passado pela mente de Abraão durante essa longa e agonizante jornada? Cada passo era um ato de obediência cega, uma demonstração de confiança absoluta em Deus, mesmo sem entender o porquê. Ao avistar o lugar de longe, Abraão disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, adoraremos e depois voltaremos para vocês. Note a fé em suas palavras. Nós voltaremos, mesmo enfrentando a ordem de sacrificar seu filho. Ele acreditava que, de alguma forma, Deus providenciaria um caminho para que ambos retornassem. Ele colocou a lenha nos ombros de Isaque, pegou o fogo e o cutelo, e os dois seguiram sozinhos. Enquanto subiam o monte,
Isaque, inocente, quebrou o silêncio. Meu pai, ele disse: sim, meu filho, respondeu Abraão. O fogo e a lenha estão aqui, continuou Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta, tão simples e direta, deve ter perfurado o coração de Abraão. Com a voz firme, mas certamente com o coração apertado. Ele respondeu com uma das declarações de fé mais profundas das Escrituras: Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Chegando ao topo, Abraão construiu o altar. Ele arrumou a lenha. E então, o momento mais terrível. Ele amarrou seu filho Isaque e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. Cada movimento era um ato de entrega total. Ele ergueu o cutelo, pronto para obedecer ao comando de Deus até o fim. Sua mão estava levantada, o golpe era iminente. Naquele instante de tensão máxima, a prova de fé de Abraão atingiu seu clímax. Mas então, o anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Ele respondeu: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Naquele momento, Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele o pegou e o sacrificou, em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. E até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. A prova tinha terminado. Abraão não apenas passou no teste, mas demonstrou uma fé que ecoaria através dos séculos. Deus não queria o sacrifício de Isaque, mas a total confiança de Abraão. Por causa dessa obediência, Deus reafirmou sua aliança com Abraão de forma ainda mais forte, prometendo abençoá-lo abundantemente e multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia, e que através de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa experiência no Monte Moriá marcou para sempre a vida de Abraão e Isaque. Eles desceram o monte juntos, a relação entre pai e filho forjada no fogo da prova mais extrema. A fé de Abraão foi justificada e a provisão de Deus foi manifestada de forma inesquecível. Este evento se tornou um pilar na história da fé, um prenúncio do sacrifício supremo que Deus mesmo faria um dia, oferecendo seu único filho pelo bem da humanidade. A história de Abraão está chegando ao seu clímax. Vimos sua jornada desde Ur dos Caldeus, suas lutas, suas falhas e sua fé inabalável. No próximo episódio, veremos os capítulos finais de sua vida, a morte de sua amada Sara, a busca por uma esposa para Isaque e o legado que ele deixou para as gerações futuras. Não perca a conclusão da saga deste homem que ficou conhecido como o amigo de Deus. Obrigado por assistir e até a próxima.